Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas aulas acerca do mundo mágico do direito das famílias. Lembrando, obviamente, que nós começamos no último bloco a falar do reconhecimento forçado, reconhecimento judicial, ou também chamado de ação de investigação de paternidade. Quero trabalhar com vocês 6 tópicos dentro desse daí. Lembrando que no último bloco nós já trouxemos os primeiros 3. Falamos de prazo, exceção mas sem prescritivo, né? Pode ser interposta a qualquer momento. Falamos do foro, que em regra é domicílio do réu, no entretanto nós temos 3 exceções. E pontuamos para vocês a legitimidade ativa. Em outras palavras, as pessoas que têm a possibilidade aí de interpor ação. Dito isso, começaremos os nossos 3 apontamentos dentro desse reconhecimento forçado a partir, desse bloco. Gente, dado legitimidade ativa, quero começar esse bloco falando da chamada legitimidade passiva. Em outras palavras, contra quem eu posso interpor a ação, né? Ou seja, em face de quem eu vou pedir essa investigação. É óbvio que o nome da terminologia dessa ação é a investigação de paternidade. Em outros dizeres, é possível que a pessoa ela adentre contra quem? Contra o suposto pai, sem grandes entraves, sem grandes dificuldades. É também possível que ela ingresse contra o avô, né, ou avó. Lembrando que se isso acontecer, o nome da ação é a ação avoenga. Notem, entretanto, contudo, todavia, que é possível também entrar contra a mãe. E eu digo isso justamente a partir daquele brocado que nós trouxemos para vocês logo no primeiro tópico das presunções de paternidade. Eu disse inicialmente, filho da minha filha, meu neto é, filho do meu filho é ou não é. Eu disse que as presunções antes eram absolutas em relação às mulheres e relativas com relação aos pais, razão pela qual nós tínhamos então as presunções de paternidade. Ocorre, contudo, entretanto, que após situações como o caso Pedrinho, e etc., notou-se, obviamente, que inclusive as presunções com relação às mães, que antes eram absolutas, poderiam ser flexibilizadas, tá? Então, quem então você ingressa? Contra pai, contra a mãe, contra a avó. Nossa, vocês não sabem o quê? O pai, a mãe, a avó, todos esses já passaram dessa para melhor, né? Todos esses, então, as criaturas já foram ver o Criador, já vestiram paletó de madeira, já deram o último suspiro, fizeram o desenlace e foram em direção à luz, né? Show de bola. E daí eu quero saber, contra quem que eu posso interpor essa ação, né? Já extraído, então, já debelado pai, mãe e avós. Gente, se eu não tenho nem pai, nem mãe, avós, eu posso ingressar com essa ação contra qualquer herdeiro, né? Ai, mas vocês não sabem. Hoje eu estou numa proposta serial killer. Também já matei os herdeiros, né? Os herdeiros também passaram desse plano, para melhor, ou seja, deixaram o plano carnal e foram para o plano etéreo. Que loucura! Então, quero saber contra quem que eu posso interpor essa ação. Gente, então, primeiro detalhe, contra pai, contra a mãe, contra a avó. Né? Não temos nenhum desses. Herdeiros. Matamos os herdeiros. Poxa, prof, então contra quem que você ingressa com essa ação? Você ingressará com essa ação, ao final, se não tiver nem herdeiros, contra o Estado. Então, anotem, contra o Estado. Mais uma vez, contra o Estado. E por quê, gente? Pelo seguinte, se vocês forem observar aí a ordem de vocação hereditária, dentro do direito sucessório, artigo 1829, não fala do Estado. O Estado, ele é conhecido, então, como um sucessor irregular. É verdade, prof? O Estado não está lá na ordem de vocação hereditária. A ordem fala descendente mais cônjuge, ascendente mais cônjuge, cônjuge sobrevivente e colaterais. Cadê o Estado? Não está lá. Ocorre, entretanto, que se não houver herdeiro, se não tiver ninguém, esses bens, eles vão ser primeiro destinados aí a um administrador, que é o Instituto da Herança Adjacente, e depois, obviamente, passado um período, óbvio, ela se torna vacante. O que é vacante? Esses bens, eles vão para o Estado de maneira resolúvel e depois para o Estado de maneira definitiva. Quem é o Estado? O Estado, gente, inicialmente ele vai ser os municípios ou o Distrito Federal. Essa é a regra. Então, municípios e Distrito Federal. Ocorre, entretanto, que se nós tivermos contra os territórios, o Estado aí será a União. Isso está nos artigos 1819 e 1823. Em outras palavras, quando a gente fala de Estado, como aí possibilidade de legitimidade passiva, nós estamos recordando ou rememorando o instituto da chamada herança adjacente e herança vacante. Tranquilo, tranquilo? Show de bola? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês acerca de legitimidade passiva, Dito isso, vamos falar das provas. Gente, como que eu provo a investigação de paternidade? Como que eu demonstro, então, que eu sou filho, É óbvio que o melhor exemplo de prova de investigação de paternidade é o ratinho. Por quê? Porque é o exame de DNA, Lembra sempre, se for teu, vá fazer DNA para provar que o filho é teu. Era essa a música, E também tinha uma outra que era mais pesada, que assim, os mano pede, as mina dá, vai no ratinho para fazer DNA. Então, o melhor exemplo que a gente pode provar a investigação de paternidade é a concreção, a materialização desse exame,
genético, desse exame de comprovação genética. Em outras palavras, o exame de DNA. Show de bola? Tranquilo, sem grandes entraves. Ocorre, entretanto, gente, que nós temos dentro desse sistema probatório o princípio da liberdade probatória. O que esse princípio fala? Ele fala o seguinte, né, dentro do Código de Processo Civil, que é possível demonstrar as provas, né, desde que você empregue aí os meios legítimos e moralmente necessários. Então, gente, desde que o meio seja legítimo e necessário, moralmente necessário, você pode, obviamente, aplicar qualquer tipo de prova. Então, nós temos o princípio da liberdade probatória, né? Salvo algumas exceções que as provas elas são tarifadas, né? Ou seja, as provas elas são ventiladas de forma expressa. Por exemplo, no Código Penal, como que eu demonstro um tipo de crime que deixou lesão corporal, né? Você faz o exame de corpo de delito. Ah, entendi. No processo civil, como que você prova, por exemplo, a idade? A idade, certidão de nascimento. Como que você comprova, na verdade, que a pessoa passou dessa para melhor? Certidão de óbito. Então, nós temos algumas exceções que trabalham essas situações de provas tarifadas. Aqui não é uma exceção. Em outras palavras, dentro desse sistema probatório da ação de investigação de paternidade, eu posso provar de qualquer maneira, de qualquer forma, desde que a prova ela seja moralmente legítima. E isso, obviamente, muitas vezes ela acaba se concretizando, ela acaba se realizando. Quando, prof? Quando, na verdade, a pessoa ela muitas vezes, ela pediu uma ação de investigação de paternidade, né? Ela tem a justiça gratuita, mas o Estado muitas vezes, em determinadas situações, não conseguiu arcar com esse custo, né? Se não conseguiu arcar com esse custo, flexibilizou para outras provas. Como, por exemplo, o quê? Prova testemunhal. Prova testemunhal é um tipo de elemento probatório de ação de investigação de paternidade. Só tomem um cuidado. Qual cuidado? Se vocês analisarem esse artigo do Código de Processo Civil, que fala justamente da liberdade probatória, fala que a prova tem que ser, né, enfim, não pode ser, né, meios necessários e desde que ela se utilize de mecanismos dignos, ou seja, a prova não seja imoral, não é isso? Imoral. Por que você está falando disso? Porque muitas vezes dentro dessas provas situadas como provas imorais se encontra a situação dos chamados relacionamentos plúrimos. O que é relacionamento plúrimo? É o seguinte, o indivíduo ele fala assim, eu conheci a fulana, né, que seja no carnaval, a gente fez aquela música, né, tipo 1001 Noites de Amor, só que essas 1001 Noites de amor não foram só comigo, tipo, foram comigo, com fulano, com ciclano, com beltrano, em outras palavras, ele traz várias outras pessoas, e isso, de certa forma, já foi entendido pelos tribunais superiores como uma ofensa à dignidade da mulher. Show de bola? Em outras palavras, essa é um tipo de prova testemunhal que não pode ser materializada, que não pode ser concretizado, pois ofenderia a dignidade humana. Diga-se de passagem, também surge uma outra indagação quando a gente fala de prova. Qual é a indagação, prof? É a seguinte, o sujeito, quando você pede o exame de DNA dele, ele tem a possibilidade de se recusar ao exame? E tem, né? Claro que ele tem. Por quê? Porque quando a gente analisa as questões probatórias, nós vemos o princípio do nemo tenetur se detegere, né? Nemo tenetur se detegere. O que é isso, prof? Esse princípio, né, que todo mundo conhece, diz o seguinte, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Isso vale para o direito penal e vale também para o direito civil, né? Show de bola. Só que aqui nós temos uma observação. Qual observação? Para evitar uma situação de anomia, onde o sujeito ele pede então a investigação de paternidade e o outro se recusa, o nosso Código Civil ele pontuou nos artigos 231 e 232, então 231 e 232, o seguinte, que a partir do momento que esse sujeito ele se nega a realização, a concreção, a materialização desse exame de investigação de paternidade, ele será presumidamente pai, em outros dizeres. Então nós temos uma hipótese no artigo 231 e 232 trabalhando justamente isso, que a partir do momento que esse indivíduo ele se nega, ele será considerado, né, pai. Então, se ele se negou, ele será presumidamente pai. Show de bola? Sem grandes entraves, né? Então, essas são as discussões relacionadas às questões probatórias. Pode se provar de qualquer maneira, em razão da liberdade probatória. O melhor exemplo é a prova de DNA, lembrando que se o pai se negar, né, haverá a presunção de sua paternidade. Show de bola? Dito isso, vamos para o tópico de número 3, dentro ainda dessa ação de investigação de paternidade. Nossa, prof, o que você vai falar? Quero falar com vocês acerca da relativização ou flexibilização da coisa julgada. Sério? Sério. Lembrando, obviamente, que para falar disso nós temos que recordar tanto um preceito constitucional quanto um preceito que se encontra na LINDB, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? A norma sobre direito, a lex legum, ou seja, que vale para todas as demais normas. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O que
que acontece? Dentro dessa LINDB, nós temos o artigo 6º, que esse artigo 6º ele vai trabalhar acerca do princípio da segurança jurídica. E ele fala o seguinte, existem 3 coisas que a gente não pode voltar atrás. O que é? Né? A flecha lançada, a palavra, né, proferida e, obviamente, a oportunidade perdida. Brincadeira. Isso daí é um ditado chinês. Mas é a mesma ideia. Existem 3 coisas, gente, que não voltam atrás. Quais são as coisas? Direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito. Direito adquirido, né? Coisa julgada e ato jurídico perfeito. Por que você está falando disso? Pelo seguinte, é possível flexibilizar aqui a coisa julgada? Em outros dizeres, eu estabeleci em meados dos anos 90 aí uma presunção de paternidade. Eu falei assim, nossa, o fulano de tal é meu pai, né? Show de bola. Na época não tinha exame de DNA ainda. E esses exames, né, quando surgiram, eles eram exames muito caros. E por que você fala disso? Pelo seguinte, o sujeito, ele assumiu a paternidade em razão de uma prova testemunhal, e daí ele começa a olhar o filho dele e fala assim, nossa, esse filho não parece comigo, nossa, esse filho é a cara do vizinho. Surge o exame de DNA, daí o sujeito ele quer interpor essa ação, ele pode interpor essa ação? Notem, gente, é possível a flexibilização de coisa julgada nessa situação. Por quê? Porque, como já decidiu a ministra Nancy Andrighi do STJ, ela falou assim, mais vale uma sentença justa, que é a ideia de justiça, do que uma sentença segura. Então, dentro dessas hipóteses, seria possível a flexibilização da coisa julgada, né? Lembra? Porque o exame de DNA surgiu em um momento superveniente. Só tomem um grande cuidado. Qual o grande cuidado, né? Depois dessa decisão da ministra Nancy Andrighi, nós começamos a falar também do Instituto da paternidade socioafetiva. Em outros dizeres, hoje, dependendo do tempo que o sujeito ele ficou com aquela criança, ele será não necessariamente o pai genético, mas ele pode tornar-se o pai socioafetivo. Dito isso, então, deixo para todos vocês um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos, gente. Até mais. Tchau, tchau.